a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Oremos. Obrigado, Senhor, porque em liberdade podemos iniciar esta estação da chegada do Rei. Nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque aqui podemos estar na tua presença. Oramos pelas nossas crianças, te agradecemos pelo grupo de flautas, pela vida da Gabriele, na liderança desse projeto. Abençoe nossos pequeninos, que cresçam entre salmos, hinos, cânticos e música, que sensibilize-os, que emocione-os, que expanda as suas capacitações. Muito obrigado pela Gabriele, abençoe com o seu poder e graça. Abençoe também nesse momento, na classe que eles têm agora, receba, Senhor, cada vida ali voluntária dos professores e use-os para o louvor da tua glória, para plantar boas sementes. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Quando abrimos os primeiros capítulos de Gênesis, nos deparamos com a criação de Deus, o Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. Nós lemos por 10 vezes a expressão, no primeiro capítulo, disse Deus. Disse Deus, haja luz, disse Deus, haja o firmamento entre as águas, disse Deus, haja os luminares, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. E logo nós entendemos que foi através da sua palavra, a palavra dele, que tudo foi criado. Pela palavra ele se comunicou com o homem, pela palavra ele deu instruções, pela palavra ele iniciou uma relação íntima de conversa, de diálogo. E logo no início o homem preferiu não ouvir sempre a sua palavra. Desde o início o homem preferiu não acreditar em tudo aquilo que ele disse. O homem preferiu crer em outras vozes. Creu na voz da semente, preferiu crer na sua própria voz interior. Lá desde o início também, você se lembra de Caim? Caim, por algum motivo não totalmente claro, diz a Bíblia que foi ofertar algo a Deus, e Deus não aceita a sua oferta, o que deixa ele muito nervoso. A Bíblia diz que ele trouxe a oferta do fruto da terra, enquanto seu irmão trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Parece então que a diferença está que um pega algo da terra simplesmente por pegar e vai levar diante de Deus, enquanto o outro tem uma seleção mais cuidadosa, mais criteriosa de pegar as partes gordas das primeiras, das primícias, do que vem primeiro e entrega a Deus. Jesus, quando fala também sobre esse tema, ele fala de uma pobre viúva dizendo: todos deram do que sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O apóstolo Paulo, quando fala sobre esse ato de dar, ele fala: olha, jamais dê qualquer coisa para Deus com pesar, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Certamente esses componentes não estavam no coração de Caim, de modo que a sua oferta lá no início não foi aceita. E o Senhor disse para ele: Caim, por que você está furioso? Por que você transformou o seu rosto? Se você não fizer o bem, não vai ser aceito. Se você não pensar dentro do seu olhar interior e perceber aquilo que está ali como um vulcão pronto para explodir. Mas quando isso acontecer, em outras palavras, essas vozes do interior com outras palavras, Caim, você deve dominá-lo. Deus não diz que essas vozes não aparecem, Deus diz que elas aparecem, mas que o domínio delas é missão minha e sua, e bendito seja Deus que temos o Espírito para nos falar sobre elas. Mas Caim preferiu ouvir a sua própria voz.
Então, desde o início, nós percebemos nas narrativas da Bíblia uma constante luta entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz interior. Ouvir a voz de Deus que vai me levar com propósitos, com missão, ou ouvir qualquer outra voz, qualquer outra palavra. E eu não posso me esquecer que quando eu ouço a palavra dele, não só como quem ouve por um ouvido e sai pelo outro, mas como quem ouve e vive, eu vou me alinhando com o que ele é, com o que ele fez, com o que ele faz, porque pela palavra ele criou, pela palavra ele instruiu, pela palavra ele dirigiu, pela palavra ele liderou. Pela palavra ele conversou com seus servos, pela palavra ele prometeu, pela palavra ele deu profecias aos seus profetas. Como aqui hoje ouvimos, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Luz que entendemos como Cristo, Filho do Pai das luzes, como escreveu Tiago, toda boa dádiva, escute isso, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Pela palavra, portanto, ele continua a falar conosco. Seja ela lida, seja ela lembrada, seja ela soprada pelo Espírito Santo em nossas mentes, nas mais variadas circunstâncias que enfrentamos na nossa vida. E esta palavra, entendida numa dimensão na revelação do Antigo Testamento, atinge um outro patamar quando abrimos as páginas dos Evangelhos. Porque será quando a plenitude dos tempos aconteceu e a luz chegou na terra. É por isso que João, o discípulo amado, fala sobre este outro nível no primeiro capítulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 1 de João, muito bem-vindo. Ele disse, no princípio, aquele que a palavra estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. João aqui está ecoando o início da criação, dizendo, Jesus, a palavra, estava com Deus desde o início da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito teria sido feito sem ele. A palavra estava ali com Deus, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. João escreveu, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, as trevas não derrotam a luz. Mesmo quando parece que o túnel está bem escuro, nós costumamos dizer que haja luz no final do túnel. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João e ele disse, olha, eu sou o que vou preparar o caminho, mas eu vim para falar da luz que chegou. Eu não sou a luz, eu sou a testemunha da luz, mas aquele que é a palavra estava no mundo, veio ao mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo, ouvindo outras vozes, não o reconheceu na sua totalidade. Por isso que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quem o recebeu? Mas quem creu no seu nome ganhou o direito de se tornar filho de Deus. Os quais não é por descendência natural, mas é por vontade de Deus, porque nasceram de Deus. E aí chegamos no texto que eu li inicialmente. Aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como a palavra dita, escrita, revelada, não bastou para realizar e promover plena salvação. Pois se tivesse resolvido, não precisaríamos de Jesus ter chegado à terra. Era só continuarmos com as narrativas do Antigo Testamento, então todos encontrariam. Mas não, a palavra vem para gente como eu e você, que muitas vezes preferem outras vozes.
A palavra encarnou-se. Jesus, o Verbo. Jesus, a palavra encarnada que traduz em suas ações o que Ele é. E o que Ele é? Ele é Deus. Ele é a palavra. Ele é a vontade. Ele é o modelo. Ele é o exemplo que eu devo seguir. Jesus, a palavra viva que eu devo imitar, mesmo quando for difícil. E nós sabemos que fácil não é. Porque outras vozes, outras palavras brigam. Você pensa numa ação diante de Jesus e as vozes se levantam. Não, mas eu acho que não. Não, mas não tem nada a ver. Não, não é assim. Não é todo mundo que faz assim. Não, ninguém faz assim. Começam as vozes, as palavras levantarem na nossa mente, tentando sequestrar-nos do entendimento de que quando imitamos o Senhor, imitamos a palavra, porque Ele é a palavra encarnada, não nossa, mas a palavra do Senhor. Jesus, aquele que veio, aquele que chegou, que nasceu e que celebraremos nesta estação de advento. É onde deve estar o nosso foco nessa estação. E é isso que eu quero propor nessa abertura de estação a você, da mesma forma que eu propus a mim. É uma singela oração da alma dizendo: Senhor, que nesse advento eu tenha uma conexão maior contigo, imitando e traduzindo as minhas ações a partir da mente de Cristo na minha vida. E não a partir das muitas palavras que eu escuto de dentro para fora e escuto de fora para dentro. Que assim seja. Vamos ficar em pé. Quero te encorajar, vamos dar as mãos todos nesse início de advento. Vamos unir os nossos corações e corpos. Pode fechar o corredor. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor deu a sua vida. O Senhor foi destituído da sua glória para vir à terra e desfrutar de um tempo que certamente não foi fácil. Pois destituído da sua glória, o Senhor viu que era um corpo mortal. Um corpo que o Senhor também esteve ali e presenciou e atuou e criou na criação. Mas destituído da sua glória, o Senhor veio para ser homem entre homens. Então, Senhor, nós sabemos que quando falamos para Ti os nossos dramas, as nossas alegrias, o Senhor entende. Sabemos que em Ti nós temos o exemplo da palavra viva, da palavra que se alegrou quando via seus filhos ouvindo a palavra de Deus. Dos momentos que o Senhor se entristeceu por ver que ouviam outras palavras e não percebiam que a palavra, o verbo estava diante dos homens. Nós aqui estamos diante de Ti, Senhor, e queremos Te pedir, ajuda-nos a olhar para o Seu exemplo e ajuda-nos a fugir das desculpas e justificativas que nos fazem pessoas que ouvem e escutam outras palavras, mas que seja o nosso desejo de imitar o Senhor, as Suas ações todos os dias. Faz-nos olhar para as nossas falhas, para os nossos orgulhos, para as nossas criancices e meninices. E faz-nos preferir, Senhor, esse caminho maior e melhor, que é o caminho da obediência à palavra do Deus que nos salvou. Que seja essa estação uma estação que leve o nosso coração para isso, Senhor. Sensibilizados pela cena, pelo nascimento, pela alegria, pelos dramas, pelas lutas das narrativas que José e Maria enfrentaram. Oh, Senhor, sensibiliza-nos para que todos nós
olhando para Ti, possamos materializar a palavra em nossas ações. E quando doer, Senhor, que lembremos que o Senhor também enfrentou a dor. E enfrentando a dor, o Senhor ainda teve forças para repetir aquilo que o Senhor é, aquilo que é a palavra, dizendo: Senhor, se puder me livre, mas se não, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja assim conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão e sua irmã e diga: feliz estação de advento. É só o começo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar depois do abraço. Aleluia.